Fala, fisioterapeuta! Seja muito bem-vindo ao episódio 2 do nosso evento Bora Transbordar. E para quem não me conhece, meu nome é Marcelo e durante toda essa semana eu vou estar te ensinando como descobrir a técnica definitiva para poder tratar o seu paciente através da coluna vertebral. Mas caso você ache que descobrir essa técnica é algo muito difícil para você, não se sinta sozinho. Eu tenho uma aluna exatamente com o mesmo problema, mas conseguiu superar ele com muita maestria. Dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu tenho para você. O SMA veio para mim, é como se eu tivesse um campo de visão assim, e o SMA, ele abriu meu campo de visão. Eu estava enxergando até uma distância X. E hoje, com o SMA, eu consigo enxergar além do que eu enxergava antes. Só esses 3 pilares que você coloca, o bioquímico, o biomecânico e o emocional, já dá uma ideia do todo. Hoje, eu consigo enxergar o todo através do SMA. Quando você sai da faculdade, você aprende a trabalhar o biomecânico. Então, você vai lá e você vai tratar o paciente com aquilo que você aprendeu. Alguns você vai conseguir um resultado, outros você vai demorar muito tempo e outros talvez você não vai conseguir. Aí você lançou o SMA e aí foi a hora que eu entrei. Porque eu falei assim, gente, que sacada maravilhosa dele. Ele compilou todo o conhecimento que ele tem, de todas as técnicas que ele estudou até hoje, e ele compilou tudo isso num curso. Eu achei isso fantástico, eu achei isso maravilhoso, porque era exatamente isso que eu precisava. É um curso muito completo. Me surpreendeu, viu, Marcelo? Eu acho que a quantidade de informação que tem nesse curso, eu acho incrível. Ela falou que foi algo que ajudou ela mesmo, né? Porque ela tem uma dor de cabeça crônica já. Quando eu fiz o SMA nela, ela melhorou muito. Aliás, ela melhorou não, passou, né? A dor de cabeça dela. E me deu uma nova esperança de tratar os pacientes. Para mim, eu acho que o que mais importante é que esse curso ele me trouxe a esperança de tratar melhor os meus pacientes. Como é que você se sentia antes? Incompleta. Era como se eu estivesse só tratando uma parte do paciente só. E agora não, eu acredito que eu vou tratá-los como um todo. E eu quero aproveitar esse momento para te confessar uma coisa. Eu estou muito feliz, porque nós somos mais de 1.200 fisioterapeutas, aprendendo com muito conteúdo prático e com certeza que você vai poder transbordar nos seus atendimentos logo depois que acabar esse evento. Antes da gente continuar, eu quero falar para você que está chegando agora que o conteúdo de ontem nós vimos exatamente os principais erros que a maioria dos fisioterapeutas cometem no tratamento da coluna vertebral. Dentre esses erros estão ficar usando só choquinho, fazer uma liberação muscular de maneira repetitiva ou pior de todos, ficar insistindo no tratamento somente no local da dor e não entender que o local da dor é uma consequência de vários outros fatores, não só biomecânicos, mas também bioquímicos e bioemocional. Agora, você que ainda não assistiu, eu altamente recomendo que depois você volte lá e assista para aprender quais são esses erros e para poder entender a sequência lógica desses 4 episódios. O objetivo desse evento é ser a virada de chave para você ser um fisioterapeuta 3Rs, reconhecido, realizado e bem remunerado. E na aula de hoje eu quero te mostrar quais são os maiores segredos para poder tratar a coluna vertebral do seu paciente. Agora, eu vou te explicar a maneira correta de você entender e ter resultado no seu tratamento na coluna vertebral do seu paciente. Vamos pensar. Na última aula, nós falamos sobre a cervical. Entender a cervical do paciente. Ter uma regra máxima. Toda vez que você trabalha uma corregião, a maioria das vezes, essa dor não se encontra no local. A origem não está no local da dor. Você tem que entender ela, que ela vem de outro lugar. E aí tem uma teoria muito forte, chamada teoria de hipo e hipermobilidade. Então tem uma regra quando você fala de coluna, onde a maioria dos seus pacientes funcionam desta forma. Anota isso tudo. Ou seja, nós temos regiões de hipomobilidade e regiões de hipermobilidade. Quais são essas regiões? O quadril, o sacro ilíaca e a região torácica, elas são regiões de hipomobilidade. Ou seja, diminuição do seu funcionamento, da sua biomecânica. E a lombar e a cervical
costumam ser regiões de hipermobilidade. O que acontece? Se você entende que a coluna é exatamente uma estrutura onde são vários cubos, um em cima do outro, e todos eles são interligados e interdependentes, se você desbloquear as regiões que estão travadas, devolvendo a função dela, você vai parar de sobrecarregar as regiões que estão gerando a dor do paciente, porque acaba gerando uma harmonia. Então, como o tratamento é fundamental, o paciente está com dor na cervical, libere a região torácica. Geralmente, a região torácica ela tem uma hipomobilidade, por vários motivos. Um dela é que tem diminuição do aporte vascular. Então ela tem uma concentração de substâncias de tensão. Ela não tem a oxigenação como a cervical tem. É uma consequência disso que ela trava. Outra tensão, porque a coluna torácica não é uma região que o paciente se movimenta muito. Como fazer um exercício do gato, de mobilidade torácica ou até mesmo de rotação. Isso acaba gerando exatamente uma compensação na cervical. Isso é fácil de visualizar em pacientes que têm aquela giba na transição entre a cervical e a torácica, né? Na charneira cérvico-torácica. E alguns até têm um acúmulo de gordura, ok? Outro caso é você pensar na lombar, onde a maioria dos casos nós temos uma sobrecarga em L5 e L4. Exatamente uma o quê? Uma compensação do sacro. Nós sabemos que um sacro, quando está bloqueado, existe uma compensação de rotação para o lado oposto da lombar. Então, se você está atendendo um paciente que tem disfunção lombar, sempre libere ao sacro ilíaco do seu paciente. E agora, eu vou estar mostrando para vocês 3 exercícios que vão mudar o resultado do seu paciente. Vem comigo. Primeiro deles, nós vamos estar aqui tratando a cervical do seu paciente. Para entender como uma cervical dói, você tem que entender a biomecânica. Primeiro, aquela regra que eu falei para vocês, onde nós temos uma zona de hipomobilidade. Então, como é que eu libero ela? Vem comigo. Você vai aqui na cabeceira da maca do seu paciente e você vai posicionar a sua mão em forma de sela. E essa sela vai ser direcionada para a região da torácica alta. O intuito aqui é você fazer uma mobilização com um deslocamento lateral dessa coluna torácica. E você vai fazer isso até como? Até quando, na verdade? Você posiciona a sua mão em forma de célula para que ela não tenha desconforto na pegada da sua manobra manual. Outra, posicionou aqui, aumente a pressão até você sentir que tem uma limitação nessa pressão. E a partir daqui, você vai fazer pequenas oscilações, ok? Essas oscilações vai ser o parâmetro para você saber até quando você vai fazer. Por quê? Porque aqui você vai mobilizar até sentir que existe um aumento da mobilidade e um relaxamento dessas estruturas, como já aconteceu aqui. E a mesma coisa nós vamos fazer do outro lado. Mesma posição da mão em sela, direção da torácica alta, aumento a tensão, ó, já está rígido, oscilo. Só que essa minha oscilação é só para ganhar. Eu não fico soltando muito e voltando. Solto um pouquinho e oscilo. Eu sempre ganho, ok? É em cima lá do final do movimento. Ó, aqui está mais rígido, estou oscilando. E aí eu vou sentir até onde existe essa liberação. Ó, liberando, liberando. Isso está muito melhor. Com isso, eu já dou o aumento dessa mobilidade torácica, que para de sobrecarregar a cervical. Só que um outro item muito importante é quando você entende a postura do paciente. A maioria dos nossos pacientes, eles fazem o quê? Eles dirigem, abraçam, comem, ou seja, só faz um movimento de fechamento anterior, o que fortalece a musculatura anterior e causa uma cifose, uma sobrecarga na torácica. Então, se você fizer essa liberação sobre ele, você automaticamente para de sobrecarregar a cervical também. Ó, saiu dessa posição, libera as musculaturas que nós vamos liberar agora, que é o peitoral, e você favorece a diminuição de sobrecarga dessa curvatura cérvico-torácica. Como é que a gente faz isso? Simples. O paciente de decúbito ventral, você pede para ele colocar as 2 mãos atrás da cabeça e você vai pedir para ele sobrepor, entrelaçar os dedos, e nós vamos levantar os cotovelos em direção ao teto. O que o paciente tem que sentir? Um alongamento na axila e no peitoral. Não é para sentir uma dor sobre o ombro. E automaticamente você vai promover uma maior mobilidade da região torácica,
liberando ela novamente. Então vem comigo, olha aqui, ó. Soltou, relaxou o paciente e eu fiz elevação. E ó, vai sentindo o peitoral. Quanto tempo eu fico aqui, Marcelo? Mantenho isso até que eu sinta relaxar. Mantive esse alongamento, sinto que o paciente já está mais relaxado, já ganhei uma amplitude, não força muito, porque pode ser desconfortável para o paciente. E aqui você também tem que estar atento aos pacientes que têm colocação de prótese mamária. Ele costuma aumentar essa tensão, ok? Com essas duas manobras, a gente já consegue um alívio na cervical do seu paciente e automaticamente uma harmonia nessa biomecânica. Pode relaxar e aí a gente começa a trabalhar a biomecânica de uma forma diferente. Pô, Marcelo, mas qual é o outro lado? A outra extremidade é o quadril. E esse quadril tem muito a ver com essa outra região de hipermobilidade, que é a coluna lombar. Então, como é que a gente pode fazer a liberação do quadril? Nós podemos utilizar aqueles exercícios que a gente aprendeu na faculdade, que muitas vezes a gente aprendeu de uma forma segmentada e sem ter essa intenção. Que quais são? O alongamento de piriforme, de glúteo médio, eles são fundamentais para ter um bom resultado na liberação do quadril. Mas eu quero te passar um exercício específico, uma liberação da cápsula posterior e do piriforme simultaneamente. Isso vai promover uma grande liberação na articulação sacroiliaca e já começar a parar dessa sobrecarga na lombar. E aí, com isso, a gente consegue ter uma harmonia melhor nessa articulação. Por quê? Porque nós temos 3 peças importantes aqui: a coxa femoral, a sacroiliaca e a lombar. E elas são interdependentes. Quando você entende isso, você para de trabalhar o paciente de maneira segmentada. Ou seja, para de colocar choquinho, para de ter limitação no seu resultado, você começa a ter resultado naquilo que você faz e os seus pacientes automaticamente vão estar falando um para o outro. Por quê? Porque você pensou de forma simples e eficaz. Então vamos lá, vamos fazer isso? Simples aqui. Nós vamos pegar as pernas dos pacientes, fazer uma flexão de joelho 90 graus e fazer afastamento dos pés, ok? Vamos aqui, ó. Nessa posição, melhora. E eu vou estar mantendo isso. O que eu vou estar sentindo? Uma elasticidade. Cuidado, para você não sentir o dor do paciente aqui, ó, forçando o joelho, tá? O desconforto do paciente exatamente tem a ver com o teu resultado. É isso que vai interferir também se ele está se sentindo bem com você. Aí você vai estar mantendo aqui, sentindo uma elasticidade e o paciente vai sentir o quê? E aí você tem que falar para ele, porque você já sabe. Falar, paciente, você vai sentir que está alongando dos 2 lados de maneira simétrica e o seu joelho não é para doer. E você vai sentir esse alongamento na articulação, na região do quadril, podendo pegar até um pouco a transição da lombosacra. Isso é o lugar certo, tá? Quando você vai manter isso, você vai falar assim, ó, vou manter, e você vai estar sentindo que está soltando. Uma vez que você solta, você sabe que você ganhou uma amplitude considerável e aqui você tem uma zona de hipomobilidade liberando. Isso dá segurança. Se você tem esse conhecimento, você passa essa segurança para o seu paciente. Essa segurança passada para o paciente, ele se sente seguro. E aí ele vai dar resultado também no que você está passando para ele fazer. Então isso gera uma cascata. Qual é a consequência disso? Técnicas eficazes, fazendo da maneira correta, entendendo a verdadeira biomecânica, vai dar resultado. Resultado que já logo na primeira sessão. Resultado na primeira sessão é o paciente satisfeito. Paciente satisfeito é ele falando para cada um que rodeia ele, porque ele é a maior propaganda que você tem nas mãos. E ele vai falar para quem? Para quem tem o mesmo tipo de dor. E ele não quer sentir sozinho. Ele quer fazer o quê? Falou, eu tive resultado. Eu fui lá no meu fisioterapeuta, ele resolveu a dor que eu tenho. Então vai lá nele também. Não fica sofrendo dessa dor. Essa é a maior e melhor e mais poderosa propaganda que você pode ter nas mãos. Consequência disso, uma agenda cheia. Porque você sabe o que está fazendo, você dá resultado, você passa segurança e ele se sente bem, seguro. E a segurança é uma das principais coisas, principalmente falando do sistema nervoso autônomo parasimpático, que é exatamente a parte do sistema nervoso autônomo que gera cura. Então, anota tudo isso que eu te passei, já começa a planejar e mentalizar na sua mente os pacientes que vão se beneficiar disso. E já logo na primeira sessão com eles, começa a praticar. Se você reparar, eu nem mexi nas dores. O paciente pode ter uma dor na lombar, uma dor na cervical. Eu nem relei nelas.
e ele já vai dar redução de pelo menos 30, 40, 50% na dor dele. E você foi um terapeuta, um fisioterapeuta, que deu resultado no que faz com uma maneira assertiva, sem fazer muita força. Essa é a diferença de quem entende que como funciona a biomecânica. E aí nós vamos estar agregando os outros dois pilares. Legal, né? Top! Exatamente com isso, você vai sair de ficar olhando o seu paciente de uma forma segmentada para poder olhar ele de uma forma sistêmica, mais eficaz. Mas peraí, o que a gente poderia pensar nos outros dois pilares, o bioquímico e o bioemocional? Um dos suplementos que mais meus pacientes têm falta é o magnésio. Você costuma usar ele? Saber o resultado que ele dá ou saber como usar? É muito comum eu encontrar colegas fisioterapeutas negligenciando esse mineral fantástico. Ele é surreal e acaba limitando os seus resultados como a sua terapêutica. O magnésio é um mineral presente no nosso corpo em média de 25 gramas, corrige aí, sendo que a maioria dele está concentrada no esqueleto, nos ossos e nos músculos. No esqueleto, 62%, nos músculos, 36%. E ele desempenha várias funções importantíssimas. Na verdade, ele desempenha mais de 450 funções. Uma delas, ou dentre várias que ela faz, é exatamente contribuir para a função nervosa, alívio de dores musculares e articulares, prevenir a osteoporose, alívio de azia no sistema gastrointestinal, controlar os níveis de açúcar no corpo, no sangue, né? E atualmente contribuir, com um estudo mais recente, a produção de energia de ATP, ou seja, a base da base do bom funcionamento do corpo do seu paciente. Agora, quais são os principais sintomas que é a falta do magnésio? Anota aí para você se ligar como o seu paciente está faltando magnésio. Cãibras, primeiro, cãibras, insônia, fraqueza muscular, falta de concentração, irritação e dores articulares e musculares. Com isso, você vai acender exatamente a luz do olhar bioquímico do seu paciente e vai imediatamente ter ferramentas para ter resultados rápidos logo na primeira sessão com ele. Agora, você consegue entender como uma simples e correta prescrição de um suplemento, a qual você tem liberação para isso, usando o pilar bioquímico, você pode gerar uma melhora fantástica do seu paciente? É surreal. E no pilar emocional? Vamos trabalhar com uma lógica biológica de cada região da coluna vertebral. Sabemos que a principal função da coluna vertebral é proteção e movimento. E sabendo que as estruturas ósseas da coluna vertebral provêm do tecido mesoderma, ou seja, que tem um significado emocional de desvalorização e impotência, a gente pode entender esse contexto e poder jogar isso em cada situação. Porque muitas vezes a pessoa se sente desvalorizada e impotente em relação a alguém, alguma pessoa ou situação. Porém, cada região da coluna vertebral tem uma função diferente. Então anota aí. A coluna cervical, exatamente sendo ela servindo de conexão entre os cabeça e corpo, ela pode ter exatamente uma sensação de desvalorização e impotência, tendo um desacordo com as coisas que eu penso com as coisas que eu faço. Ou ainda, ter um conflito com as coisas que estão fora do meu campo de visão, dando uma falta de direção ou até mesmo se sentir submisso a alguma coisa ou alguém. Já a coluna torácica, ela tem relação à sensação de desvalorização e impotência, só que em relação a carregar um peso nas costas, ou seja, algo está sobrecarregado. E por último, a coluna lombar. Ela tem uma relação, uma sensação de desvalorização e impotência, mas na ordem de relacionamento, algo relacional, podendo também ter um vínculo com a base, né? A estrutura mais forte que é a família. Fantástico, né? Na verdade é surreal a gente começar a entender o nosso paciente como um todo. Isso altera completamente os nossos resultados. Bem, essa foi o conteúdo de hoje. E já tem muita gente perguntando se existe uma solução mais completa. E se for o seu caso, eu quero te falar que sim, eu tenho essa solução, que é o SNA 360. Mas eu vou falar um pouco dele depois, no próximo episódio, na próxima aula para você. Eu quero que você faça agora é o seguinte, você pega o seu caderno de todas as anotações que você fez e grifa ou anota novamente os erros que você aprendeu na aula de hoje. Os erros de poder ficar insistindo usando eletroestimulação, que dura ali 6 horas, mas depois a dor volta, ficar trabalhando somente o local da dor do seu paciente, ficar fazendo só liberação músculo-esquelética, que não volta nada,
e depois parar de entender que o seu paciente não é somente um segmento, que a dor nem sempre está no local da dor, mas sim é proveniente de outras regiões, ok? Mas também eu quero que você anote os segredos que a gente aprendeu na aula de hoje. Anota aí. Lembra? Utilizar os 3 pilares, entender que existe uma ligação entre a biomecânica, a bioquímica e o emocional do seu paciente e que ter acesso livre a tudo isso potencializa em 3 vezes o seu resultado. Além disso, amanhã é dia de colocar em prática as 3 técnicas para poder resolver a dor da coluna vertebral do seu paciente logo na primeira sessão. E nós vamos colocar isso tudo junto, em conjunto. Agora, por enquanto, você pode rever os episódios passados e mandar a sua pergunta no nosso grupo de WhatsApp, que eu e minha equipe vamos ter o maior prazer de poder responder para você, ok? Ou então, você pode simplesmente me contar o que está achando do nosso evento. A sua opinião é muito importante. A gente fica combinado isso, ok? Anota, me envia, me deixa transbordar também, vendo você transbordar. Um grande abraço, Deus abençoe sua vida e até amanhã. Tchau, tchau!